Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, e hoje nós vamos falar sobre letargia, catalepsia, mortes aparentes, Questões 422 a 424 do Livro dos Espíritos. É um prazer enorme estarmos na casa que tanto nos ajuda, nos ampara e nos acolhe com tanto carinho, que é o Grupo Espírita Amadeu Ferretti, e hoje estarmos aqui no espaço do YouTube, no canal desta casa tão querida para nós. Vamos então começando com com a nossa prece inicial e depois nós entraremos no nosso estudo. Vamos então mantendo os nossos pensamentos asserenados, pensando em Jesus, trazendo à nossa tela mental a imagem do nosso Mestre querido a envolver a cada um de nós, trazendo a força, a coragem para todos nós, encarnados e desencarnados. E assim nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em seu nome, por esse momento nesse canal do YouTube, que nós possamos a cada instante ir aprendendo mais, colocando em prática os seus ensinamentos de amor, de esperança, aonde quer que estejamos. E pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós, que o Senhor esteja presente nos lares em desequilíbrios, nos lares que estão equilibrados, naqueles lugares que estão tão necessitados, envolvendo aquelas pessoas tão necessitadas, sejam em zonas umbralinas, como também aqui na crosta terrestre, onde nós muitas vezes estamos precisando do seu auxílio, do seu amparo, nos leitos de dor, nas ruas, nos sanatórios, leprosários, enfim, aonde haja dor, sofrimento, que o Senhor esteja presente. E agradecemos, Senhor, por tudo e que possamos ter um estudo em paz e harmonia. Muito obrigada por tudo, graças a Deus. Bom, meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, e hoje nós vamos estudar catalepsia e letargia, que fala nas questões 422 a 424 do Livro dos Espíritos, que é o livro base da nossa codificação espírita. E Allan Kardec, que é o codificador da nossa doutrina, coloca para nós aí essas perguntas para que nós possamos entender a nossa doutrina espírita. Então, esse livro que vai falar de todos os aspectos em geral. E os demais livros da codificação vão dar continuidade aos assuntos já tratados no Livro dos Espíritos. Então, hoje, falando de catalepsia e letargia, nós estamos falando de situações, de fenômenos que acontecem ao espírito encarnado, e que é um desprendimento, ou melhor, um semidesprendimento, uma emancipação da alma do corpo físico, mas não um rompimento através da morte, mas sim é apenas um desprendimento desse espírito que está ainda com o perispírito, e eles se afastam um pouco mais do corpo físico, tá? Então, a catalepsia e a letargia, elas foram classificadas por Kardec como faculdade de emancipação ou desdobramento da alma. Geralmente, durante o surto, os letárgicos e os catalépticos, eles ficam imobilizados, vendo e ouvindo o que acontece ao redor, sem poder se exprimir, o que lhes dá uma sensação de impotência e muito desconforto. Isto é, guardam em espírito consciência de si mesmo, mas não podem comunicar-se. Há muitos relatos de indivíduos que vivenciam estados de catalepsia e letargia. Na letargia, as forças vitais elas são minimizadas em todo o corpo físico, promovendo uma fadiga excessiva e a dificuldade em demonstrar emoções. Já na catalepsia, ocorre a paralisia transitória dos membros e, em alguns casos, da fala, podendo ser confundida com o desencarne, uma vez que afeta também a respiração. Então, assim, a vitalidade no organismo fica muito mais baixa. E o que acontece? Fica parecendo que há um desencarne ali, mas ainda não houve a ruptura. Por isso que o cataléptico, o letárgico, ele pode voltar a si. Nós assistimos na Bíblia vários casos, são 9 casos narrados durante a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, casos de catalepsia e letargia.
né? Mas e o que é essa letargia, catalepsia? A catalepsia é um estado de enrijecimento muscular, enquanto a letargia é o oposto. É um estado no qual os músculos ficam totalmente flácidos. Em ambos os casos, né, o espírito tem consciência, mas não é capaz de comunicar, pois o corpo não responde aos seus impulsos. Por isso que fica parecendo que aquela pessoa desencarnou. E existem muitos casos narrados, né, de que pessoas que foram enterradas vivas por causa da letargia e catalepsia, ou catalepsia. Segundo o Espiritismo, a catalepsia pode ser compreendida como uma letargia parcial, ou seja, o estado de torpor que o corpo entra atinge somente alguns órgãos, nas formas menos agudas. A catalepsia acomete com relativa frequência muitas pessoas durante a noite, embora nem sempre ela seja notada por aquele que dorme, evento designado por alguns pesquisadores de paralisia do sono ou paralisia noturna, né? Então, que a gente tenha esse cuidado, porque muitas vezes a gente pode estar sofrendo disso e não sabemos, né? Então, é bom a gente ficar alerta com essas situações. O que é letargia para a medicina? Então, dentro da medicina, a letargia é definida como um estado físico em que o indivíduo encontra-se com seus níveis de energia abaixo do normal. Aí, dessa forma, a pessoa sofre com a redução de capacidades mentais e físicas, consequentemente minimizando seu estado de alerta. Essa fraqueza generalizada tem como resultado a indisposição para a realização de atividades simples do dia a dia. Em seus quadros mais graves, aí o paciente pode entrar em sono profundo, sem responder aos estímulos externos, né? Então, ela pode ser ocasionada por quadros de depressão, parasitoses, anemias, patologias endócrinas, entre outras coisas que podem causar catalepsia. A letargia e a catalepsia para a medicina. A catalepsia para a medicina é um estado de rigidez muscular que impede a pessoa de movimentar seus membros, sua cabeça e até mesmo fica incapaz de falar. Contudo, todas as suas funções vitais e sentidos continuam funcionando, o que pode promover a sensação de ansiedade e pânico. Imagina a gente sentindo isso, percebendo, sabendo, ouvindo tudo e não podendo se comunicar com as pessoas, né? Essa condição ela costuma durar alguns minutos. No entanto, em casos mais graves, pode persistir por horas. E aí a gente vai ter a visão espírita da catalepsia e da letargia. Então, com a visão espírita, quando ocorre episódios de catalepsia e de letargia, o perispírito encontra-se ligado ao corpo físico por pontos mínimos, né? Continua, então, o espírito ligado ao corpo físico, ou seja, sua vitalidade se acha em estado latente. Ela não está externando a sua vitalidade, mas ela está latente, como se estivesse adormecida. A catalepsia pode ser, por vezes, magnética, já a letargia é sempre natural. Tem pessoas que sofrem de letargia, outras não. Catalepsia e letargia no Livro dos Espíritos, aí nós vamos encontrar no capítulo 8, que fala da emancipação da alma, Allan Kardec então questiona os espíritos sobre letargia e catalepsia. E aí na questão 422, ele pergunta, os letárgicos e os catalépticos em geral veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir o que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? E a resposta dos espíritos foi clara, não pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E aí, desdobrando a pergunta, ele coloca na questão A, por quê? E a resposta dos espíritos, porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Então, é uma forma de nós entendermos que nós não somos só matéria, nós somos espíritos que estamos encarnados, que estamos na matéria, né? Na questão 423, a pergunta é, na letargia,
Pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? E a resposta dada pelos espíritos é: na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado, rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral, se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório físico. Desde que um homem aparentemente morto volta à vida, é que não era completa a morte. Tá? Depois que a gente desencarna, todos os laços são rompidos, não mais há volta ao corpo. Então, realmente o espírito deixará o corpo. Mas no caso da catalepsia, da letargia, geralmente, muitas vezes, o espírito retorna ao corpo e acorda, né? Então, é porque não houve essa ruptura definitiva. Na questão 424, então, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazer e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? E a resposta dos espíritos é: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, nos casos mais agudos, denominados de letargia pelo espiritismo, há o risco de, acreditando-se morta a pessoa, haver o sepultamento do seu corpo, sem que tenha efetivamente morrido, o que se descobre após a exumação do cadáver. Tem alguns desses fenômenos, eles estão descritos no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também tem alguns casos narrados. Tá? No Novo Testamento, nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 7, versículos 11 a 17, o filho da viúva de Naim. Em Mateus, no capítulo 9, e versículos 23 a 26, a filha de Jairo. Sendo o caso, então, mais conhecido dessa ressurreição é a de Lázaro, que está em João, no capítulo 11, versículos 1 a 46. Né? Então, o estudo do perispírito é de fundamental importância para a compreensão deste e outros episódios de ordem espiritual, por ser ele o intermediário entre o espírito e o corpo físico, como reportado por Kardec em A Gênese, nos itens 29 e 30 do capítulo 14, né, onde aí Kardec vai falar sobre catalepsia, essas ressurreições, no livro A Gênese. E aí nós temos algumas diferenças, são poucas diferenças entre a letargia e a catalepsia. Allan Kardec, após receber então essas respostas contidas no tópico anterior, seja as perguntas 422 a 424, ele então faz um comentário, né? E aí ele coloca: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos tensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. E aí, quando a gente fala de catalepsia, letargia, fala-se também morte aparente, né? E qual é essa relação? A relação é que nesse estado de letargia, principalmente, né, que é um grau mais elevado da catalepsia, né? É um estado em que o corpo físico está com toda a aparência de desencarnado, como se tivesse realmente morto. E há casos narrados em que o espírito se põe quase que numa ruptura,
que não rompe os laços ainda, mas que ele se põe num afastamento tão grande, nessa emancipação da alma, que o corpo se chega a exalar odores, né, já de desencarne, de putrificação, como podem até ficar roxos alguns membros do corpo. Né? Só para a gente ter uma noção. Então, é como se a pessoa estivesse realmente já no caso de desencarne. Né? Por isso que muitas vezes ela é considerada como uma morte aparente. Né? Nos dias atuais, isso já não é tão comum, mas antigamente colocava-se inclusive uns sininhos dentro do caixão, para que, se o morto, que não está morto, despertasse, ele pudesse acionar para que as pessoas pudessem retirá-lo dali. Dá para a gente ver como, de repente, já aconteceu muitas e muitas vezes, até porque a medicina não era tão adiantada naquela época, né? Há tempos atrás, e haviam essas situações. Tem um caso, inclusive, de um companheiro que foi enterrado assim, né? Está narrado no livro Céu e Inferno, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, hoje, já, graças a Deus, a medicina já está mais avançada, e aí tem muitos aparelhos que aí podem medir as funções vitais do organismo físico. Mesmo assim, já aconteceu. A gente vê de vez em quando no repórter uma situação dessa, né? A determinação do momento da morte do indivíduo nem sempre é fácil, particularmente na faixa etária pediátrica, quando a gente vê criança desencarnar, né? A nossa visão da morte muitas vezes não é tão tranquila assim, né? Porque ela envolve questões biológicas, éticas, morais, legais e socioculturais. O conceito de morte, então, vem sofrendo modificações nos últimos tempos, em decorrência do desenvolvimento pela medicina de novas técnicas de ressuscitação e suporte avançado para o atendimento a doentes criticamente enfermos, proporcionando a modernização do diagnóstico da morte. Atualmente, a morte cerebral ou a morte do encéfalo, conjunto, né, de centros nervosos que comanda as demais funções do organismo humano, é o critério científico de diagnóstico do encerramento da vida, aceito pela comunidade científica, e não mais simplesmente a interrupção da atividade cardíaco-respiratória. Então, hoje, graças a Deus, a gente está tendo uma visão um pouco mais adiantada quanto ao conceito da morte, né? Para que a gente possa não errar tanto. Por isso, hoje em dia, pelo menos nas regiões mais desenvolvidas, é remota a probabilidade de uma pessoa ser sepultada viva, sobretudo se na realização do diagnóstico da morte forem seguidos os procedimentos clínicos e complementares, né, recomendados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a morte é um processo complexo, lento e gradual. A vida ela não pode ser entendida pela simples presença de sinais vitais isolados em órgãos e tecidos, mas sim de elementos vitais estruturados que, em conjunto, formam a concepção de pessoa. Entretanto, uma vez cessadas irreversivelmente as funções de todo o encéfalo, incluindo o tronco cerebral, não há qualquer possibilidade de reanimar o indivíduo. E, em pouco tempo, todos os demais órgãos interromperão o funcionamento. Então, enquanto não há morte cerebral, não é considerado morte ainda, né? Segundo a medicina. Se o indivíduo estiver acometido do transe letárgico ou cataléptico, seu despertamento poderá ser feito com a ajuda de preces ou por meio da ação magnética, que são os passes, né? Desde que o socorro seja prestado antes da degeneração irreversível das células. Não é raro ouvirmos relatos, inclusive pela mídia, sobre pessoas que foram declaradas mortas e depois ressuscitaram durante o velório. Né? Nós vamos ter o caso da médium, né, a Ivone do Amaral Pereira, que desde criança ela apresentava esses sintomas e graças ao uso correto da sua mediunidade, a chamada mediunidade com Jesus, transformou essas faculdades em sublime fonte de bênçãos. Então, o seu livro Recordações da Mediunidade
né, editado pela FEB, Ivone, ela narra com riqueza de detalhes no capítulo 2, que nós não vamos narrar aqui pelo nosso tempo, mas sob o título Faculdade Nativa, um desses acessos que ela teve de catalepsia, de letargia, que ela teve quando contando menos de um mês de idade. Foi dada como morta, até com o vestuário para ser enterrada, ela já estava, né, para a gente ter uma noção. Então, fiando-se nas conhecidas passagens do Novo Testamento, há aqueles que ainda acreditam que Jesus promoveu a ressurreição, ou seja, que ele devolveu a vida a pessoas que já tinham morrido, mas não é. Eram estados de catalepsia ou letargia, tá? Contudo, analisando a passagem evangélica em que é reportada a suposta morte da filha de Jairo, notem o que Jesus disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Também Jesus, na passagem de Lázaro, ele também diz: Lázaro não está morto, ele dorme. Né? E até Jesus fala: ó tu que dorme, desperta, ó tu que dormes. Então, é um chamamento que Jesus nos faz. E aí a gente pode até transcender isso, que é todo o espírito que ainda está adormecido e que precisa despertar como ser imortal, que precisa atuar no corpo de uma forma melhor. Né? Mas a ressurreição de Lázaro não foi uma ressurreição no sentido de que ele estava morto de fato e voltou para um corpo que estivesse morto. Não, mas foi um estado cataléptico que, através do magnetismo de Jesus, ele pôde despertar Lázaro. Em realidade, essas pessoas foram despertadas por Jesus de um transe, então, cataléptico ou letárgico, e viveram mais um tempo, e depois, como todo mundo, eles tiveram que enfrentar a morte biológica. Né? Então, entretanto, muitos religiosos preferem interpretar tais fatos como milagres, satisfazendo assim o seu apreço pelo maravilhoso. Mas o Espiritismo vai mostrar para nós, né, que esses milagres, na verdade, milagres sobrenatural, ele não existe. Tudo está dentro das leis divinas. O que nos falta é, às vezes, conhecimento dessas leis. Né? E aí o desdobramento espiritual, também chamado de experiência fora do corpo, é a capacidade de desprender-se do corpo físico e deslocar-se apenas com o perispírito. E durante esse estado, o corpo fica em profundo estado de sonolência e o indivíduo é capaz de visitar outros lugares, sejam eles conhecidos ou não. Né? Quando nós sonhamos, nós dormimos, um dos sonhos é esse contato com o mundo espiritual. Né? Através do sono biológico, nós podemos fazer esses contatos. Por isso que quando os espíritos dizem para nós que o sono é um ensaio para a morte, porque nós começamos a fazer esses desdobramentos, essa emancipação da alma do corpo físico, né? Mas não é um rompimento definitivo, simplesmente o espírito se afasta um pouco do corpo para poder depois retorna normalmente. Isso durante o sono, nós fazemos isso. A catalepsia e a letargia são derivadas do mesmo princípio do desdobramento. A primeira pode ocorrer naturalmente, né, pela mediunidade, por hipnose ou obsessão. Já a letargia, ela impede que o indivíduo veja, ouça ou sinta em um estado semelhante ao desencarne. Na catalepsia, o espírito está acordado. Na letargia, ele pode adormecer mesmo e a pessoa não saber nem o que está acontecendo com ela. E assim, existem hoje algumas colocações que falam que há uma relação entre a catalepsia e a letargia com a mediunidade, né? Porque ao separar-se parcialmente do corpo físico, o perispírito ele pode viver experiências extremamente enriquecedoras e ter contato com os espíritos amigos, receber aconselhamento, tudo isso. Com isso, obtém-se maior clareza sobre a missão que viemos cumprir e somos capazes de desenvolver nossa intuição e aumentar nossa sensibilidade a fim de ajudar ao próximo. Né? E a catalepsia ela tem 3 sintomas. Alguns desses sintomas são sinais vitais baixos, né? Isso nos 2 casos, tanto na catalepsia quanto na letargia, os sinais vitais são reduzidos, podendo fazer com que o paciente seja erroneamente considerado morto, né?
E na letargia mais ainda, porque o estado, né, fica, o paciente fica num estado que parece que é comatoso mesmo. Rigidez ou falta de rigidez muscular. Na catalepsia ocorre a rigidez muscular. Na letargia, uma flacidez dos músculos, né? Então, o corpo fica inerte, incapaz de se mover. Outra é a incapacidade para falar. Então, a incapacidade de falar, ela pode acontecer tanto na catalepsia quanto na letargia, né? Contudo, no primeiro caso, no caso da catalepsia, o indivíduo está consciente e consegue perceber tudo o que acontece ao redor, embora não possa se comunicar. Já no segundo, na letargia, o paciente nem sempre mantém as faculdades mentais ativas o suficiente para perceber o que acontece ao seu redor, né? E a catalepsia e letargia, ela pode ter 3 causas, né? E aí, uma das causas, depressão. A depressão, ela pode fazer com que o indivíduo caia em um estado letárgico. Infecções graves também podem ocasionar quadros de letargia. E anemia. A anemia também pode causar letargia, uma vez que o corpo físico ele encontra-se com escassez de nutrientes capazes de promover sua energia, né? Consequentemente, a inércia é o resultado da fraqueza que essa situação causa. E, no que tange especificamente aos aspectos mais perturbadores da catalepsia e da letargia, reportamos-nos aos lúcidos ensinamentos do Dr. Bezerra de Menezes. Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai nos falar sobre, sendo a catalepsia, a letargia, uma forma de mediunidade, né? Então, tais acidentes são próprios do carreiro da evolução. E enquanto o homem não se integrar de boa mente na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esse e demais distúrbios. Isto está em Recordações da Mediunidade, no livro, tá? Segue-se que, para a lei da criação, a chamada morte não só não existe, como é considerada fenômeno natural, absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem, exceção feita aos casos de suicídio e homicídio. A provocação desses fenômenos nada mais é que a ação magnética anestesiando as forças vibratórias até ao estado agudo e anulando, por assim dizer, os fluidos vitais, ocasionando a chamada morte aparente, por suspender-lhe momentaneamente a sensibilidade, as correntes de comunicação com o corpo carnal, qual ocorre no fenômeno espontâneo, se bem que o fenômeno espontâneo possa ocupar um agente oculto espiritual de elevada ou inferior categoria. Se, no entanto, o fenômeno espontâneo se apresentar frequentemente de forma como que obsessiva, a cura será inteiramente moral e psíquica, com a aproximação do paciente aos princípios nobres do Evangelho moralizador e ao cultivo da faculdade sob normas espíritas ou magnéticas legítimas, até ao seu pleno florescimento nos campos mediúnicos. Então, essa é a explicação de Dr. Bezerra de Menezes para o fenômeno da catalepsia, letargia, explicando para nós que, então, isso é todo um preparo para que nós possamos aprender, né, a ver a morte de uma outra forma. Como nós comentamos anteriormente, né, no livro Céu e Inferno, tem uma narrativa de um espírito, quando acho que fala de expiações terrenas, em que o espírito ele desencarnou e foi esquecido um medalhão em seu caixão. E aí, os familiares exumaram o corpo para recolher essa joia. E quando exumaram, encontraram ele de bruços, em outra posição, que não era aquela que estava, né, que foi colocado, e com metade da mão comida, né? E aí eles fizeram a evocação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles fizeram essa evocação com todo o requinte, né,
de concordância da espiritualidade superior, dos mentores da casa de São Luís, e aí eles fizeram as perguntas, foram saber por que esse espírito passou por essa situação. E ele disse que foi uma expiação, mas também era uma prova, foi uma prova para ele. Ele estava bem, na espiritualidade se encontrava muitíssimo bem, mas ele tinha pedido para ele vivenciar isso, porque ele tinha feito isto com a sua esposa. Parece-me que 150 anos antes do seu encarne, né, naquele momento, ele tinha emparedado a sua esposa por ciúmes e, enfim, e acabou matando ela dessa forma, ela viva, enterrou ela viva. Então ele disse que ele gostaria de passar por essa situação. Ele teve um encarne em que ele estava muito bem, tinha aprendido várias coisas, então tinha melhorado, evoluído espiritualmente. Então ele sofreu de uma catalepsia ou letargia, e aí foi dado como morto e foi enterrado. Passou pela situação que ele queria sedimentar como conhecimento, como um registro para o espírito, para que ele nunca mais esquecesse, não fizesse ninguém mais passar por isso, e ele passasse, sentisse na pele aquilo que ele fez o outro sofrer, né? Então, foi uma forma dele conseguir reabilitar-se perante as leis de Deus, como também perante a sua própria consciência, e mais ainda pela sua própria consciência. Então, é isso que a gente tem para trazer sobre letargia e catalepsia, e que possamos a cada dia aproveitar esses momentos em que estamos aqui encarnados, né? Que possamos entender que somos espíritos imortais, que estamos num corpo físico e que nós vamos um dia retornar à nossa pátria espiritual, e que aprendamos a ir nos liberando do corpo físico, da matéria, e vivendo como espíritos imortais que somos. Muito obrigada a todos, que tenhamos momentos maravilhosos na nossa vida, porque nós vamos fazer com que eles aconteçam, e fiquem com Deus todos, e que então possamos retornar em outro momento. Muito obrigada mesmo. Muita paz a todos, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, espiritualidade, boa e amiga, agradecemos, Senhor, por esses momentos que estamos aqui, reunidos em seu nome, para mais um pouquinho de estudos, e que possamos entender um pouco mais da sua doutrina de amor, de esperança, e que possamos introjetar em nosso mundo íntimo e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada por tudo, que o Senhor esteja sempre presente, envolvendo a cada um de nós. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.